Olá pessoal, tudo bem? Como é que nós estamos? Como é que você está em casa? Como é que está a sua família? Como é que está seu trabalho, estudo, faculdade? Deus abençoe você grandemente. Estamos aqui de novo, trazendo um bom alimento. E hoje eu quero falar sobre o pecado de Acã. Sei que em muitos lugares onde você vai ouvir a palavra de Deus, tem se falado pouco sobre pecado e falado muito sobre prosperidade. Falado muito sobre aquisição de bens. Mas nós vamos falar hoje sobre pecado. Então, antes de nós falarmos sobre pecado, eu quero orar com você e por você. Eu aqui, você onde você estiver nos acompanhando, nos ouvindo através da nossa rádio ou nos vendo através do nosso Facebook, onde você estiver, não deixe de fazer o que você está fazendo. Apenas coloque o teu coração nas mãos do Senhor, os teus pensamentos nas mãos de Deus também. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por estarmos vivos. Obrigado pela proteção e pela direção. Obrigado, Deus, por vivermos em família e termos uma família. Deus, que nunca falte o nosso alimento de cada dia. Deus, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Ó Pai, em nome de Jesus, eu coloco em tuas mãos a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Coloca todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador, Senhor. Abençoa-nos com a tua presença e torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, em nome de Jesus. E que também seja repreendido, ó Pai, do nosso meio, todo espírito de enfermidade, todo espírito de divisão, de desânimo, de vício, de prostituição, de culpa, de mágoa, de rancor, de inveja, de ódio. E que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do teu servo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então hoje eu quero falar sobre o pecado de Acã. O pecado de Acã é encontrado aqui no livro de Josué, no capítulo 7. E é algo que é terrível. É quando você quer aquilo que não é seu, você se apossa daquilo que não é seu, pega coisas proibidas. E esses dias eu estava comentando com alguém, né? Sábado passado, fui dar aula ali em Itapema, Porto Belo, aqui em Santa Catarina, e estava comentando com alguém. Às vezes a pessoa quer procurar a coisa certa no lugar errado. E muitas das vezes encontra coisas erradas no lugar que ele achava que era certo. Então aqui nós temos o pecado de Acã, que não é um relato antigo, apenas um relato de uma história antiga, mas é uma advertência atemporal sobre as consequências do pecado. Também o pecado de Acã nos traz a responsabilidade sobre a importância da obediência a Deus e principalmente a necessidade do arrependimento. Quando nós olhamos para o contexto histórico da situação, nós estamos aqui no livro de Josué. O livro de Josué narra a conquista da terra prometida pelos israelitas sob a liderança de Josué, que foi o sucessor de Moisés. Então, após a travessia do Jordão e a queda de Jericó, Israel estava em um momento de grande vitória, de grande conquista. Então aqui entra o capítulo 7, por quê? Porque após a conquista de Jericó, que foi marcado por obediência a Deus, encontramos um contraste sombrio com o capítulo 7, onde o pecado de Acã traz consequências devastadoras. Como que aconteceu o pecado de Acã? Quando nós lemos o capítulo 7, do versículo 1 ao 5, nós temos ali o pecado de Acã que é introduzido. Ele tomou do que era consagrado a Deus e com isso ele violou a ordem divina. Qual era a ordem divina? De não se apropriar dos bens de Jericó, que ele falou lá em Gênesis, lá em Josué, no capítulo anterior, capítulo 6, versículo 18 e 19.
Então, quando ele se apropriou, criou um problema, porque resultou em uma derrota humilhante contra a cidade de Ai, que era uma cidade que tinha 20% da população do exército que tinha lá em Jericó. Era uma cidade menor. E no versículo 7 ao 9 do capítulo 7 de Josué, então ali diante da derrota que foi vergonhosa para a cidade de Ai, Josué clama a Deus, e quando ele clamou, ele expressou a sua confusão e desespero. Por quê? Porque Josué não compreendeu como o povo poderia perder. Por quê? Porque estavam sob a promessa de Deus. Aí então em Josué 7, versículos 10 e 12, Deus responde a Josué revelando que o pecado, no acampamento era a causa da derrota. O pecado no meio do povo de Deus é a causa da derrota, é a causa da destruição. Então Deus ordena que Israel se purifique e se prepare para a batalha novamente. Mas como seria essa purificação? Versículos 13 ao 15 ali de Josué 7, começa a busca pelo responsável. Ali naquele momento se iniciou aquela busca incessante. Temos que achar o pecado. Então Deus revelou que Acã era o culpado e ele foi confrontado por Josué. Só que Deus falou para Josué lançar a sorte sobre a tribo. Caiu na tribo, que era a tribo de Acã. Depois lançou a sorte, caiu na família, e da família caiu sobre Acã e seus filhos. Então aqui, no versículo 16 ao 26, por fim, Acã ele confessa o seu pecado. Aí vem as consequências drásticas do pecado. Ele e a sua família são punidos. O que significa a punição de Acã e sua família? Simboliza a seriedade do pecado e sua capacidade de afetar a família, a comunidade. Toda a família de Acã foi penalizada, foram mortos por causa do pecado de um homem que nasceu no desejo do coração do homem, e ele levou para os seus filhos pactuaram e pecaram juntos. E todos foram mortos. Todos. Então, como que nós podemos fazer uma aplicação prática dessa situação? Primeiro ponto não poderia ser diferente, é a seriedade do pecado. Porque o pecado de Acã nos ensina que o pecado não afeta apenas o indivíduo. Ele tem repercussões para toda a comunidade, para toda a família. Então nós precisamos refletir sobre nossas ações que podem impactar aqueles que estão ao nosso redor. É igual uma enfermidade, impacta a todos. Ontem mesmo tive uma notícia triste, nós temos um pedreiro que vai fazer uma obra aqui em casa. E o sogro dele faleceu tem 15 dias. E há 2 dias atrás a sogra dele teve um AVC. Ele está mal no hospital e ele teve que levar a esposa para lá. Então, afeta toda a família. Uma situação ruim afeta todos que estão ao redor. Então, em nossas vidas, a desobediência a Deus pode trazer consequências que vai além de nós mesmos. E isso nos leva a uma autoavaliação. Que avaliação é essa? Temos sido fiéis em nossas responsabilidades, tanto pessoais quanto comunitária, familiar? Segundo ponto aqui é a importância da obediência. Você vê que o primeiro ponto é a seriedade do pecado. Segundo, a importância da obediência. Por que isso? Porque a desobediência de Acã surgiu de um desejo de bens materiais, mostrando que a cobiça pode nos levar a desviar do caminho de Deus. Isso acontece nos dias de hoje. Muitos vão para a igreja por cobiça. Outro dia eu comentei que muitos acham que a oferta, o dízimo é uma isca para pegar um peixe grande. É uma isca para ganhar um carro zero de alguém bater na sua porta e lhe entregar a chave. Ganhar uma casa, alguém bater na sua porta e entregar a chave de uma casa. Então nós precisamos estar atentos às tentações que nos cercam e lembrar que a verdadeira satisfação vem de seguir a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus na sua vida, você sabe? Então, nós precisamos perguntar, estamos colocando em primeiro lugar as promessas de Deus em nossas vidas? Ou
estamos deixando nos levar pelos desejos momentâneos. O terceiro ponto é o arrependimento e a restauração. A história de Acã termina em tragédia, mas também nos ensina sobre a importância do arrependimento. Por quê? Porque quando somos confrontados com nossos pecados, devemos buscar a Deus em arrependimento genuíno. Veja bem, se Acã na primeira abordagem tivesse se arrependido, rasgado suas vestes, pegado lá aquele material colocado diante de Deus, de Josué também, e se arrependido de todo o seu coração, Deus o perdoaria. Mas ele foi de dura cerviz, arrogante, como muitos são nos dias de hoje. Não dá o braço a torcer, não se arrepende. Então pessoas que não se arrependem pagam a pena capital diante de Deus. Então arrependimento é a chave para mover a mão de Deus em favor do pecador. O evangelista João diz assim: filhinhos, rogo-vos para que não pequeis, mas se acaso pecares, saiba que tem um advogado à vossa defesa, Jesus, o justo. Quarto ponto aqui e último é a comunidade da fé, a tua família. Assim como Israel, nós somos parte de uma comunidade de fé, de uma família. Nós precisamos apoiar uns aos outros em tempos de luta e encorajar a obediência a Deus. A família não é apenas um lugar onde você entra, come, dorme e sai, sabe? A família deve caminhar junto em santidade e amor. Toda a família de Acã pagou o preço. Toda a comunidade de Israel pagou o preço da derrota. Então eu quero concluir aqui dizendo que o pecado de Acã nos oferece lições profundas sobre as consequências do pecado, sobre a obediência, sobre a importância da obediência e principalmente a necessidade do arrependimento. Então, queridos, que nós possamos refletir sobre nossas próprias vidas e buscar viver de maneira que honre a Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Graça e paz.